A nossa análise de hoje mergulha numa história fascinante de manobra política, de conflito familiar e de uma persuasão assim brilhante, tudo tirado de um texto antigo. É, na verdade, uma verdadeira aula sobre como a psicologia e, por que não, o teatro podem mudar o curso de um reino. O cenário aqui é tenso, pensa só. O que acontece quando um rei fica paralisado pela dor, o seu herdeiro é banido e a estabilidade de uma nação inteira fica por um fio? E tudo começa, sabe, com o dilema pessoal do rei Davi. Um conflito interno que ameaçava não só o coração dele, mas também a sua coroa e, claro, a estabilidade do seu reino. Então, o general mais poderoso do reino, Joabe, ele percebe uma coisa crucial. O rei está definhando de saudade do filho, mas as mãos dele estão atadas pelo dever real. Um rei não pode simplesmente perdoar um crime que levou ao exílio, né? Essa inércia é uma bomba relógio. E o Joabe sabe que precisa fazer alguma coisa. E aí, como é que se resolve um problema como esse do Davi? A solução do Joabe não é uma batalha, não é um decreto, mas sim uma peça de teatro, cuidadosamente orquestrada. O que é realmente interessante aqui é a precisão do plano. Joabe não deixa nada ao acaso. Ele escolhe a atriz certa, cria o figurino, escreve o roteiro e a envia para o palco principal, a corte do rei. É uma manipulação genial, porque atinge Davi exatamente onde ele é mais vulnerável, no seu papel de juiz e no seu coração de pai. E assim, a peça começa colocando o rei numa posição super vulnerável. Um verdadeiro checkmate, tanto emocional quanto judicial. A mulher se apresenta ao rei com uma história trágica, sabe? Feita sob medida para espelhar a própria situação do Davi. Ela fala de uma perda irreparável dentro da família, uma história que o rei conhecia muito, muito bem. É uma tática de espelhamento psicológico e, nossa, é incrivelmente eficaz. Aqui ela aumenta a aposta. Não se trata só de vingança, mas da extinção da linhagem dela. Ela apela ao dever do rei de proteger o futuro de uma família, a tal brasa que restou. Essa metáfora é muito poderosa, porque evoca a ideia de que a família dela está prestes a desaparecer para sempre. E o rei morde a isca. Ele faz um juramento solene, público, garantindo proteção ao filho sobrevivente da mulher. A armadilha está montada. Ele acabou de dar um veredito, mal sabe ele que isso vai ser usado contra ele mesmo. E este é o momento da virada. Com o julgamento do rei ainda ecoando pela sala, a mulher aplica o checkmate. Ela basicamente pergunta por que ele concede a ela uma justiça que nega a si mesmo e ao seu próprio filho, o seu desterrado, Absalão. É um golpe de mestre. Esse slide mostra a contradição de um jeito brilhante. A justiça que ele oferece para uma estranha está em total contraste com a inércia dele em relação ao Absalão. A hipocrisia fica ali, exposta, para todo mundo ver. Davi, que era um líder muito astuto, percebe na hora. Ele entende a profundidade da manipulação e identifica o mestre por trás das cortinas. Ele não pergunta, fui enganado, mas sim, quem me enganou? Isso mostra a inteligência política dele. O plano do Joabe funciona perfeitamente. Preso pela própria palavra e confrontado com a sua própria dor, o rei cede. Ele dá a ordem que Joabe queria desde o início, trazer Absalão de volta. Mas será que esse é o final feliz que todo mundo esperava? Pois é, a vitória do Joabe não leva a uma reunião feliz. O retorno de Absalão é frio, é complicado e cheio de ressentimento. A tal reconciliação que Joabe tanto queria está longe de acontecer. Então, o ponto crucial é este. Absalão está de volta na cidade, mas não no palácio. Ele é um prisioneiro na própria casa, ainda banido da presença do pai. Imagina a frustração, a humilhação. A reconciliação é só parcial e talvez até pior do que o exílio completo. E essa situação se arrasta por 2 longos e tortuosos anos. 2 anos de silêncio, de isolamento e de uma frustração crescente para o jovem e ambicioso príncipe. É tempo mais que suficiente para o ressentimento virar algo bem mais perigoso. Ignorado e impaciente, Absalão decide que se a diplomacia do Joabe o trouxe para casa, ele vai usar a força bruta para completar o serviço. Ele aprendeu com os melhores, mas a impaciência dele o leva a usar métodos mais diretos. Absalão tenta os canais normais, né? Ele chama Joabe 2 vezes para mediar a situação, mas é ignorado. O que faz um príncipe desesperado e poderoso quando a diplomacia falha e a paciência acaba? A resposta é chocante e direta. Ele não ataca Joabe, mas ataca os bens dele. Ele incendeia o campo de cevada do Joabe, uma mensagem que não tinha como ser ignorada.
É um ato de pura coerção, um ataque simbólico à riqueza e ao poder do Joabe. Quando Joabe finalmente aparece, furioso, Absalão lhe dá um ultimato para levar ao rei. Ele prefere enfrentar a execução a continuar vivendo nesse limbo, exilado dentro dos muros da cidade. É um pedido desesperado por clareza, mesmo que essa clareza seja a morte. E a tática desesperada funciona. O rei finalmente chama Absalão. Há um momento de submissão formal e então um beijo. Um gesto que deveria significar perdão, reconciliação total. Mas será que é tão simples assim? O que fica no ar é esta pergunta. Foi um beijo de perdão verdadeiro ou só uma trégua frágil? A paz foi alcançada através de manipulação e coerção, plantando sementes que poderiam florescer numa tragédia ainda maior. E a questão que fica é: uma paz construída sobre esses alicerces pode realmente durar?